Fala, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de balanço de massa com reação. A gente teve um vídeo que foi assim bem inicial, dando alguns conceitos sobre balanço de massa com reação. A primeira parte é uma introdução, então se você já sabe um pouquinho sobre balanço de massa, esse aqui não é o seu vídeo, ok? Agora, se você está procurando aí uma parte bem inicial sobre esse assunto, bem introdutória sobre esse assunto, assista a parte 1 e agora a parte 2 do nosso vídeo. Olha que beleza! Então, é o seguinte, a gente vai dar então continuidade a essa introdução sobre balanço de massa. Então, presta atenção aí e espanta o sono e vamos lá para o nosso vídeo. Então, ó, os conceitos que a gente vai ver, então eu vou começar aqui com o conceito de rendimento e seletividade. Tá? Rendimento, gente, é igual cálculo estequiométrico. O que é rendimento? É você determinar o quanto de produto você espera chegar num determinado, por exemplo, vou dar aqui o primeiro exemplo aqui para vocês, né? Eu já vou ler com vocês o material, mas imagina que vocês têm aqui C2H6 que gera C2H4 mais hidrogênio. Você espera com tantos quilos ou tantos gramas desse cara, ou tantos mols, né? Depende de como que você está fazendo essa relação. Você espera chegar em uma certa quantidade aqui de um determinado produto. E de repente você não chega. Vamos supor que nesse caso aqui a cada 1 mol desse forma 1 mol desse. Vamos supor que você está colocando 10 mols. O que você espera? Você espera chegar em 10 mols desse, certo? E aí vamos supor que você chegue, ao invés de 10, você chegou em 9 mols. Ou seja, você esperava 9 mols, não é isso? Esperava chegar. Por quê? Porque a cada um desse produz um desse. Então, se você está colocando 10 mols desse, você espera chegar em 10 mols desse. Mas a gente sabe, né, que é difícil você ter algo de 100%, né? Então, se deu 9, então qual é a porcentagem de rendimento? Ou quanto é o rendimento, tá? Bom, aí, só que qual a diferença? Eu já vou ler aqui com vocês, mas o rendimento, ele pode ser baseado na alimentação ou baseado no consumo de reagente. Bom, mas aí vocês vão ver, mas a gente está falando de... O exemplo que eu acabei de dar para vocês é de acordo com o reagente que a gente está colocando. Então, veja, ó, existe 2 tipos de rendimento que a gente está vendo aqui, ó, que é o rendimento baseado na alimentação. Qual a diferença? Nesse rendimento baseado na alimentação, qual é a relação que eu tenho? É o número de mols do produto desejado formado, então quanto que formou de um determinado produto, em função da quantidade de mols do reagente limitante alimentado. Então eu comparo o que foi formado com o reagente, o número de mols do reagente que está sendo alimentado. Agora, qual é a diferença disso com um rendimento baseado no consumo do reagente? Eu tenho o número de mols desejado formado, tá? Então, eu estou analisando de acordo com... Eu quero saber qual é o meu rendimento, qual é o rendimento de determinado produto. Então, quantos mols do produto que foi formado em função do número de mols de reagente limitante consumido. Porque uma coisa vamos imaginar essa mesma reação, ó, C2H6, C2H4 mais H2. Aí você fala, bom, eu coloquei, vou colocar outra cor aqui, os mesmos, 10 mols aqui, então teria que formar 10 mols aqui, certo? E daí, de repente, formou 9, tá? Qual é o rendimento? Aí você vai comparar, bom, se formou 10, tinha que ter 10 aqui e formou só 9. Então, teve um rendimento aí de 90%, tá? Agora, eu coloquei 10. Agora, quanto que realmente foi consumido? Porque, de repente, ficou lá. Ele não foi totalmente convertido, tá? Então, de repente, eu coloquei 10 mols, só que 10 mols, só, vamos supor, 9 que reagiu realmente e formou os produtos. O resto saiu lá no final do processo como C2H6. Ou seja, saiu sem reagir. Isso pode acontecer, gente, na prática acontece, porque na teoria a gente coloca tudo assim, bonitinho, mas aí você fala, bom, eu coloquei lá no reator o C2H6, uma parte se transformou em C2H4H2. Só que uma parte, lá no final, ainda saiu o C2H6, ou seja, uma parte não foi consumida, uma parte ela não sofreu reação. Então, você pode comparar
Então imagina que desses 10 mols que você colocou, saiu 1 mol lá sem fazer, isso aqui saiu lá no final do processo, vou colocar no final do processo, tá? Então você colocou 10 mols de C2H6 no início do processo e lá no final do processo ainda sobrou 1 mol de C2H6. Ou seja, você pode fazer a comparação, ó. Então nesse caso aqui, ó, o rendimento ele é baseado na alimentação, ou seja, o quanto você colocou do reagente. Então eu coloquei 10 mols, beleza? Então você pode fazer a comparação com os 10 mols, ou você pode fazer a comparação com o que realmente foi consumido. Bom, se eu coloquei 10 mols, só que lá no final me sobrou 1 mol, então realmente foi consumido quanto? Ah, foi consumido 9 mols. Opa, se de 9 mols formou 9 mols aqui, então eu tive 100% de rendimento, baseado naquilo que realmente reagiu. Então são duas coisas, tá? Um rendimento, ele é baseado na alimentação, ou seja, o quanto é colocado, tá? O outro rendimento é baseado no consumo do reagente. Eu coloquei 10, mas dos 10, só 9 reagiu. Ou só 9 foram convertidos, ou só 9, então aí é um rendimento baseado no consumo do reagente, beleza? Então lembre-se, rendimento tem duas coisas, tá? Duas vertentes. Uma é com quanto eu coloquei e a outra é o quanto realmente reagiu, tá? E sempre, lógico, tudo isso eu estou falando no reagente limitante. Então, vamos ler aqui, ó, rendimento e seletividade. Consideremos a reação de produção do eteno a partir da desidrogenação do etano. Então, ó, eu tenho lá o eteno, eu tenho a reação do produto eteno, ou seja, tem o eteno aqui, ó, C2H4, né? E a partir da desidrogenação do etano. Então, a partir do momento que H2 é produzido, ele pode reagir com C2H6, formando metano. Ou seja, eu tenho aqui, ó, eu tenho o C2H6 formando C2H4 mais H2. Só que a partir do momento que eu estou formando esse hidrogênio, esse mesmo hidrogênio, ele vai reagir com C2H6, que já está lá e que não é assim, né, gente? Coloquei 10 mols, os 10 mols, do nada, ele é convertido ao longo do tempo. Então, vamos supor que eu tinha aqui, coloquei 10 mols lá no início. Uma parte já começou a se converter lá em C2H4. Só que ainda tem, sei lá, 6, 7 mols lá, né? Dos 10, 3 já foram convertidos, ainda tem 6, 7 mols lá para converter ou para reagir. O que acontece? Uma parte disso que já está lá começa a reagir com o hidrogênio e formar o metano, tá? Então, veja o problema disso, né? Então, às vezes eu não quero formar metano, eu só quero formar, né, o C2H4, por exemplo. Então, bom, enfim. Além disso, o próprio eteno pode reagir com etano para produzir propileno e metano pela reação. Então, ó, eu tinha o C2H4, que é o que está sendo produzido, vou colocar aqui em outra cor. Então, ó, veja, de princípio, o que eu tinha? O C2H6, né, que está formando aqui o C2H4 mais hidrogênio. Esse C2H6 pode reagir, então, com o hidrogênio e formar metano. Além disso, esse cara aqui, que é o C2H6, também, ó, o C2H6 também pode reagir com o C2H4 e formar C3H6 mais o metano. Tá? Então, são várias reações que vão estar ocorrendo ao mesmo tempo num reator. Tá? Então, você tem que, cara, você tem que controlar, você como químico tem que pensar nesses controles. Eu sei que às vezes esses cálculos parecem complicados, mas é o que você precisa fazer, né? Então, desde que o objetivo do processo é produzir eteno, né? Então, veja que ele quer produzir o eteno, somente a primeira dessas reações, chamadas de reações múltiplas, ou seja, reações em série em paralelo, é desejado. Então, se eu tivesse só essa primeira, se meu objetivo é formar eteno, né, o C2H4, o ideal é que eu tivesse só essa primeira reação aqui, ó, C2H6 formando C2H4 mais H2. Só que não é isso que acontece, né? Porque o próprio produto dela é que vai gerando outras coisas e que
Enfim, então somente a primeira dessas reações, chamadas de reações, ela seria desejada. Só essa primeira aqui que eu iria querer. As demais reações, e consequentemente demais produtos, são indesejáveis. O projeto de engenharia do reator e as considerações de operações devem levar em consideração não somente como maximizar a produção do produto desejado, ou seja, eu quero ter a maior quantidade de C2H4 possível, que se é esse meu objetivo, é o que eu preciso ter, né? É o que eu quero chegar. E, além disso, eu quero minimizar a produção de subprodutos, como, por exemplo, metano e C3H6, que é o final aqui, tá vendo? Eu não quero ter isso daqui, né? Eu preciso minimizar isso, porque depois o que eu vou fazer com isso? Se eu não quero, né? Se ele é indesejado. Bom, beleza. Aí ele fala, então, e tudo isso, né, que é como minimizar ou maximizar resultados. Então, por exemplo, aqui, o quanto que qual seria o máximo de C2H4, por exemplo, que eu estaria produzindo, e isso eu vou medir como? Com base no rendimento da reação, que é o que eu estava falando para vocês. Então, os termos rendimento e seletividade são usados para descrever o grau, né, ou quanto em que a reação desejada predomina sobre as reações competitivas. Poxa, o meu objetivo central, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, é formar o C2H4, ou seja, a minha reação prioritária é sair de C2H6 formando C2H4 mais o hidrogênio. É minha reação prioritária, eu não quero. Aí só que assim, ele vai formar subprodutos? Vai formar CH4, vai formar o metano, né? Vai formar o C3H6, vai formar. Só que eu não quero. Quanto menos eu tiver disso daqui, melhor. E quanto mais eu tiver disso daqui, melhor, porque é o que eu quero. O meu objetivo é chegar em C2H4, tá? Então, uma forma de eu calcular isso é através do rendimento e através da seletividade. O rendimento eu já comentei com vocês aqui a diferença entre os dois. E a seletividade, o que é? É o número de mols do produto desejado formado, ou seja, o meu produto que eu quero, né, que eu quero produzir aqui é o C2H4, esse é meu foco, né? Esse é o meu produto principal. Então, desde que o objetivo do processo é produzir eteno, né? Ele está falando aqui. Então, se esse é o meu objetivo, então é a quantidade de eteno formado sobre o número de mols de produtos indesejados formados. Ou seja, tudo aquilo que eu não quero. O que eu não queria nesse caso? É o C3H6, é o CH4. Então, se eu não quero isso, então eu vou ver aqui a seletividade é o quanto de eteno que eu estou produzindo em comparação com os subprodutos, que são coisas que eu não quero, né? Isso é a seletividade, né? Então, quanto maior for... Então, veja aqui, na seletividade... Eu tenho aqui ó, o número do que eu quero, né? O número de mols de produtos desejados formados em relação com aquilo que eu não quero, né? Então, quanto maior for o número aqui de cima, maior é a seletividade, vocês concordam? Ou seja, quanto mais eu obtiver do produto desejado, nesse caso o eteno, né? Maior vai ser minha seletividade. A seletividade apresenta outras definições, como, por exemplo, a quantidade de um produto formado pela quantidade de todos os produtos formados desejados e indesejados. Ou, né, o produto em si, um produto especificamente. Como assim, ó? Vamos pensar no seguinte. O exemplo que eu dei para vocês, o que eu queria formar? Eu queria formar o C2H4, esse era o meu objetivo, né? Eu queria formar o eteno. Muito bem. Só que eu tinha outros subprodutos aí, né? Quais eram os subprodutos? Era o CH4 e o C3H6. Muito bem, o que é a seletividade? Isso aqui, lembra? Isso aqui são produtos indesejáveis, né? Pelas reações que a gente já viu lá no início desse vídeo, isso aqui é indesejável, certo? Então, nesse caso, ele poderia pedir, ó, qual é a seletividade do eteno em função do metano. Se ele pedisse isso, o que seria? A seletividade, né, seria o C2, o número de mols, né, de C2H4 sobre o número de mols do CH4, tá? Porque, ó, o número de mols do produto desejado, o que eu quero? O eteno. Indesejado, um deles é o CH4. Agora,
A seletividade, ele pode pedir a seletividade em função de um produto que não é desejado, né? Que nesse caso ele poderia pedir do CH4, mas a gente sabe que nesse caso a gente tem mais de um produto que não é desejado, né? A gente não quer, por exemplo, nem o CH4 nem o C3H6. Então, ele poderia pedir em função dos dois, ou poderia pedir em função de todos os subprodutos que não são desejados. Então, o que você teria que fazer? A seletividade, nesse caso, aí seria, por exemplo, se esses dois são os dois únicos produtos indesejáveis, então a seletividade nesse caso seria o número de mols de C2H4 sobre o número de mols de CH4 mais o número de mols de C3H6. Então, vejam, sempre o foco é o número de mols de produto que você deseja, né? Até porque é sempre aquilo, é o seu objetivo, né? É o objetivo da sua reação, é o objetivo do seu reator, é o objetivo do seu processo. Então, é sempre aquilo, quando você fala em seletividade, é sempre aquilo que é o seu objetivo, ou seja, o produto que você tem como objetivo formar, né? É para isso que você está fazendo aquele processo, em função daquilo que você não deseja, que pode ser algum especificamente, ou pode ser todos, ou pode ser 2 ou 3 especificamente, indesejados, tá? Então, é o que aquilo que você quer sobre aquilo que você não quer, tá? Para você até saber qual está sendo isso é seletividade, é o número de mols de produto que você quer em função daquilo que você produziu, mas você não queria, que é indesejável para o seu processo. Mas veja que tanto metano quanto... Ah, professora, mas o rendimento também não é isso? É o que eu quero produzir em função de uma coisa que eu não quero? Mas veja que qual a diferença principal do rendimento? O rendimento é produto sobre reagente. Sendo o reagente que foi colocado na alimentação, ou seja, o reagente que realmente reagiu. A quantidade que reagiu, que foi consumido, que foi convertido. Mas a seletividade é produto, o que você quer formar sobre produto também. Só que é aquilo que você não quer, mas você não tem controle, vai ser formado, como é o que a gente estudou aqui nesse processo. O etano que a gente coloca no início, ele vai formar o eteno, só que junto com o hidrogênio já vai formar o metano, que já vai formar... aí o próprio eteno vai reagir com etano e formar já o C3H6. Então, tem outros subprodutos que são formados que você não tem controle sobre isso, não tem como, né? E por isso, gente, que a diferença principal de seletividade e rendimento é isso. O rendimento é aqui, mas é sempre, vejo que é sempre o número de mols daquilo que você quer produzir, que é o seu foco, é o foco do seu processo, né? Então, a quantidade de produto que é o seu foco, no caso do rendimento, em função de reagente, e no caso de seletividade, é em função de outro produto que você não quer. Tá? Que é formado que você não tem como ele não tem como você impedir que ele seja formado, ele vai ser, tá? Beleza, então eu espero que vocês tenham tido uma ideia do que é rendimento e do que é seletividade, beleza?